A gente vai falar sobre o padrão Flyweight. Então, esse padrão, o seu objetivo é permitir a representação de um número grande de objetos de forma eficiente. Ele é aplicável em cenários onde existem diversas instâncias da mesma classe de memória que são similares. E dessa forma, a solução proposta pelo padrão é reutilizar a mesma instância em todos os locais onde objetos semelhantes precisarem ser usados. Então, para exemplificar esse padrão, a gente desenvolveu o nosso projeto seguinte. É, Lá a gente vai ter uma classe edificação e cada edificação possui um bloco. Então, a edificação lá vai ter uma área, que vai ser a área total, e cada bloco vai corresponder a uma área específica da edificação. E nesse bloco a gente vai conter uma empresa, né? E aqui na taxa a gente vai ter o seguinte: a gente vai ter dois tipos de taxa lá, a taxa de habite e a taxa de funcionamento. A taxa de habite refere-se à edificação e a taxa de funcionamento vai se referir à empresa aonde vai estar alocada no bloco, em um bloco específico. Por exemplo, aqui eu tenho minha edificação, eu poderia ter dois blocos aqui. Aqui teria uma empresa e aqui teria uma empresa. Aqui corresponderia a uma área, aqui corresponderia a uma área. Então essa taxa vai ser para empresa alocada aqui e para empresa alocada aqui. Cada uma vai ter uma área específica que vai ser utilizada. E a taxa de habite vai corresponder a toda a área utilizada por essas empresas aqui, certo? E aqui a gente vai ter uma taxa, uma classe abstrata taxa, que as taxas de habite e a taxa de funcionamento vão estar herdando. Ou seja, aqui que a gente vai estar fazendo vai ser um gerador de taxa, né? Então eles têm em comum o valor que a gente vai estar gerando, mas que a taxa de bits vai corresponder à edificação e a taxa de funcionamento vai corresponder ao bloco que está a empresa, né? Que foi que a gente demonstrou aqui. Então a gente poderia ter vários tipos, talvez de instâncias de taxa no nosso projeto, assim como de taxa de bits, assim como de funcionamento. Então a gente apenas vai estar recuperando esses geradores para a gente não estar toda vez instanciando esses tipos de taxa aqui. Se a gente perceber que a gente vai ter nossa classe abstrata taxa com o método também abstrato para gerar taxa, ou seja, as minhas classes filhas precisarão implementar esse método, né, de gerar taxa, cada uma com uma implementação diferente, já que a taxa de bits corresponde à área total da edificação, a taxa vai sair um pouco mais cara. E a taxa de funcionamento corresponde a cada bloco, ou seja, no primeiro bloco eu vou ter uma empresa, no segundo bloco eu vou ter uma empresa, né? E aqui eu tenho a nossa classe empresa com os atributos ocupação e taxa, herdando de pessoa jurídica, com razão social, nome e fantasia, ela possui um documento e esse documento seria o CNPJ. Então, partindo para o projeto aqui, a gente tem a nossa classe taxa aqui que a gente viu, nosso método abstrato gerar taxa com valor e a gente vai setar o valor. E aqui a gente tem a nossa taxa funcionamento, herdando de taxa, a gente tem o bloco aqui, e se aqui a gente nosso gerar taxa é o seguinte: se a área ocupada pelo bloco for maior que 100, a gente vai pegar a área daquele bloco vezes 0,41. Né? A gente está delimitando a taxa por uma área específica. Né? Caso contrário, se ela for menor que 100, então a taxa mínima que a gente vai cobrar vai ser de R$ 41. Sempre 41, seja 90 metros
80. Se não passar de 100, sempre vai ser 41. Na taxa da Bits, a mesma coisa. Mas só que a gente vai fazer o seguinte aqui. A gente tem a nossa edificação, que a gente vai estar passando aqui. A gente vai pegar toda a área da edificação que a gente tem, né? Que a gente possui. Vai fazer 0,41 e vai somar o 0,41k com o 0,71, ou seja, o 0,71 é para toda a área da edificação, ou seja, para toda essa área aqui, né? E o 0,41 que a gente está fazendo aqui é para as áreas específicas aqui, né? Por mais que seja toda a área e as áreas específicas sejam a soma total daqui, a gente está considerando isso, certo? Para cada bloco ocupado. O 0,41 é para cada bloco ocupado. Então aqui a gente tem a nossa classe edificação aqui com a área e o bloco, né? A edificação vai possuir um bloco. E a gente tem a nossa classe bloco aqui também com uma área. E aí a gente aqui tem no bloco, a gente vai setar a nossa empresa dentro desse bloco, né? Porque cada empresa vai estar alocada em um bloco dentro da edificação. Então aqui a gente tem a nossa classe Flyweight Factory, aonde a gente vai estar realizando toda aquela operação para gerar a taxa. Aqui a gente tem um map de taxa com o tipo. Aqui a gente tem o objeto taxa. Esse tipo taxa vai ser uma enum do tipo taxa funcionamento e taxa bits. A gente vai estar armazenando as instâncias dessas taxas aqui na nossa classe. Nossa classe no nosso map. Aqui a gente seta a nossa edificação. E aqui a gente vai gerar a nossa taxa para a empresa, né? Aqui a gente verifica se o objeto ele é nulo ou não. Se for nulo, a gente lança uma exceção. Aqui a gente, através do taxa que a gente vai recuperar a taxa que a gente está passando aqui, que a gente quer realizar para a empresa, né? Se é uma taxa de bits ou de funcionamento. A gente primeiro, antes, verifica se essa taxa existe. Quer dizer, se ela não existir, a gente está negando aqui a expressão. Se ela não existir, é o tipo da taxa que é. Se ela for fora de funcionamento ou a bits, a gente lança uma exceção. Caso contrário, a gente recupera a taxa, verifica se a taxa que a gente está passando ela é de funcionamento ou de bits. Se ela for de funcionamento, a gente faz um cast aqui, força um cast de taxa para taxa de funcionamento para a gente estar conseguindo acessar o bloco, o bloco para a gente estar recuperando na nossa edificação, porque a taxa de funcionamento ela precisa setar um bloco, né? E a nossa classe taxa aqui, ela não tem aquele método, aquele atributo edificação e nem bloco. Ou seja, a gente força a classe mãe a ser uma classe filha, realizando esse tipo de cast aqui, para a gente conseguir acessar o nosso set bloco aqui. E vai acontecer a mesma coisa aqui na edificação. A gente faz um cast para bits para a gente estar setando a nossa edificação aqui. Ou seja, aqui a gente está pegando o objeto edificação e aí a gente está, né? E aí a gente está pegando o bloco específico que a gente quer fazer a taxa. Já aqui a gente está pegando todo o conjunto aqui, todo da edificação, setando em bits. E aqui a gente gera a nossa taxa, né? E aí na empresa a gente apenas seta a taxa que a gente precisa. E aqui na nossa classe empresa a gente tem do tipo taxa, né?
no caso do tipo, ela é abstrata, então eu poderia setar tanto taxa de bits como de funcionamento aqui, funcionaria independentemente, e aqui, e através aqui desse método abstrato a gente gera a nossa taxa aqui, né? Porque daí quando a gente for setar a instância, ele vai chamar cada método específico de cada taxa, no caso de funcionamento ou de bits, né? Se for de funcionamento, ele vai chamar esse método com essa regra de negócio, e a taxa de funcionamento de bits, se for essa instância, ele vai chamar essa regra de negócio aqui, certo? Então aqui o flow-await, se a gente perceber, ele é um gerador, na verdade, que a gente está fazendo aqui. Se eu tivesse 10 empresas, eu não precisaria criar 10 instâncias de taxa para me estar setando isso, esses valores das nossas taxas. Eu apenas criaria um map aqui, ou um array list poderia ser também, daria na mesma. Buscaria essa instância que a gente criou e apenas a gente recuperaria o valor ou também a própria instância do objeto da taxa que a gente quer, certo? Então o flow-await seria isso, seria um recuperador de objetos que a gente faz para não ocupar muita memória, né? Ele é um recuperador de objetos na memória. Seria isso.